No vídeo de hoje nós veremos as principais características de alguns hominídeos, do Australopithecus até o Homo sapiens sapiens. No entanto, antes aqui eu quero fazer a chamada. Eu sou o André Gussi e esse é o Entreter e Conhecer. Você já assina a lista deixando aquele joinha maroto ou se inscrevendo no canal. Agora, sem mais delongas, bora pro conteúdo de hoje? A pré-história tem sido um tema que está sendo recorrente em filmes e alguns jogos, ao se ver pela Guerra do Fogo, que é um pouquinho antigo, ou o Far Cry Primal, que é um jogo magnífico. E os aspectos que nós veremos nesse vídeo hoje ajudam a entender alguns elementos dessas obras citadas. No entanto, farei um vídeo todo dedicado para jogos e filmes sobre a pré-história e como a gente pode aprender, certo? E o nosso foco de hoje é compreender as principais características e a evolução do Australopithecus até o Homo sapiens sapiens. E antes de vermos os detalhes de cada um deles, nós temos que entender dois aspectos. Então, quanto mais antigo for o ser, menor é sua cabeça, sua caixa craniana, ou seja, menos cabeçudo ele é, e também menos recursos eles usam da natureza, eles vão transformando. Quanto mais cabeção for esse ser, ou seja, conforme sua cabeça for maior, indica um desenvolvimento maior do cérebro, ou seja, ele está pensando mais, ele está usando mais esse órgão, sendo essa uma das diferenças mais cruciais do ser humano para os outros animais, como nós já trabalhamos aqui naquele vídeo sobre as diferenças do ser humano. Se você não assistiu, vale a pena conferir. No entanto, aqui na pré-história também outra marca é que quanto mais antigo for o período, menos sofisticados serão as armas, as ferramentas e tudo mais. E conforme vai avançando, vai se aprimorando e tudo mais. E o primeiro hominídeo a ser trabalhado nesse vídeo é o Australopithecus. Este é o ancestral mais antigo que a gente tem registro, ou seja, o fóssil mais velho é desse, que nós batizamos de Lucy, encontrado ali na África. Então por isso que nós dizemos que o ser humano é originário da África, porque os seus fósseis mais antigos datam dessa região. Então conforme vai passando o tempo, eles vão encontrando fósseis em outros lugares, na Ásia, na Europa, na Oceania, na América, assim vai. Tema do nosso próximo vídeo. Aqui cabe uma curiosidade sobre o nome do fóssil, Lucy. Não foi encontrado nenhum documento, uma plaquinha, um RG, para ter esse nome desse fóssil. Quem deu esse nome foi o seu arqueólogo que encontrou. Por que ele batizou dessa forma? Existem duas hipóteses. A primeira, que ele estava ouvindo a música Lucy and the Sky of Diamonds, do Beatles. Então ele estava lá, Lucy and the Sky of Diamonds, e pum, ele achou o fóssil. E em homenagem a isso, ele quis colocar esse nome. No entanto, tem uma segunda corrente aí, as brigas entre fofocas históricas e tudo mais, que diz que o Lucy era o nome da amada desse camarada. Bom, mas o que mais importa é que o fóssil mais antigo dos ancestrais humanos foi encontrado na África, sendo o Australopithecus, correto? E o segundo hominídeo de nossa lista é o Homo habilis. Aqui já vai ser outra característica típica do ser humano, que é conseguir usar a ferramenta. O que seria isso? Ele não vê a natureza conforme ela dá, ele transforma como extensão de si. Então ele vai usando ferramentas, ele pega as coisas e tal. Isso só foi possível devido ao polegar opositor. Este dedo aqui, ó, que fica se opondo aos demais, permite a gente pegar as coisas, ó, com maior facilidade. Naquele vídeo que eu citei já sobre a diferença do ser humano, eu propus um desafio. Fique uma semana sem usar esse dedão. Veja lá o que será da sua vida. Será que você consegue fazer as coisas com a mesma eficácia, com a mesma precisão? Bom, o que vai acontecendo aqui? O que importa? Conforme ele vai utilizando essas ferramentas, este ancestral vai se destacando do restante da natureza, vai tendo algumas vantagens. E assim, dessa forma, ele vai utilizando as mãos diferentemente dos pés e cada vez mais se tornando bípede. Daí já dá para entender o nome do nosso terceiro hominídeo de hoje, que é o Homo erectus. Então, ó, ele já vem aprimorando essa capacidade de transformar a natureza, já faz ferramentas cada vez mais habilidosas e aqui ele já está conseguindo se equilibrar plenamente de forma ereta.
deixando as mãos livres para usar de ferramentas, manusear e tudo mais. Como você pode ver aqui nessa imagem, ele já está carregando uma lança, isso daí sendo total diferença. Porque pensa você aí na natureza, o ser humano brigando uma poça de água ou um alimento com um tigre dente de sabre. Vai ser uma luta justa lá, a natureza, conforme a natureza nos pôs ali? Fight one. O homem lá, muque, tudo, enfrentar um tigre de dente de sabre. Vai dar bom? Não, essas ferramentas. E como ele está ereto, ele já tem as mãos livres, ele consegue manusear de forma mais eficaz usar as pernas para correr, se caso der ruim também, né? Sem contar que nesse hominídeo também já tem alguns registros que apontam que aí já começou a utilizar o fogo, dando uma vantagem maior ainda para o ser humano. Não só para aquecer ou iluminar a noite e tal, mas para espantar os animais e também cozer os alimentos, que vai dar uma diferença isso na hora da digestão e tudo mais. Sem contar que o fogo também pode ser utilizado como arma. Só que aqui, alguns antropólogos apontam que o Homo erectus, ele não conseguia produzir o fogo e tudo mais. Ele já pegava o fogo plenamente da natureza e utilizava para si. Tanto que essa vai ser a temática do filme A Guerra do Fogo. E um outro detalhe bem importante, que esse hominídeo começou a sua migração da África, partindo ali inicialmente para o Oriente Médio, Ásia, Oceania, Europa e posteriormente América. Porém, aí já era o Homo sapiens sapiens, veremos depois. Vamos falar agora do Homo de Cro-Magnon, ou também conhecido só como Homo sapiens, uma vez só, sapiens, tá? Este ser aqui, ele já está bem próximo de nós, com a mente bem desenvolvida, ferramentas mais aprimoradas, tanto que tem alguns arqueólogos e antropólogos que apontam que ele já começou a desenvolver obras de arte, seja em pintura rupestre ou escultura. No caso aqui, algumas explicações possíveis para a pintura rupestre. Alguns diziam que podia ser usado como técnica de ensino. Então você desenhava ali, ó, e eles iam mostrando como caçar, o que fazer, por onde vir e tudo mais. Também tem um lado místico que aponta que essas pinturas rupestres podiam ser algo religioso, no qual eles estavam fazendo uma oferenda ou, de alguma forma, agradando os deuses para que traga a caça e não deixe faltar alimento e tudo mais. Você pode notar aqui nessa estátua também de Vênus que ela é uma mulher. Aqui está representando a fertilidade. Notem que a barriga dela está salientada, isso indicando a gravidez. E aqui nesse período da pré-história, você conseguir manter a vida e principalmente a vida dos descendentes era algo muito importante, então eles valorizavam demais. Sem contar que o Homo de Cro-Magnon tem alguns registros que ele já enterrava, faziam rituais fúnebres para os seus mortos e tudo mais, isso indicando ainda uma elevação na questão da mente, da cultura e da sociedade e entre outros fatores. Vamos falar agora do homem de Neandertal, ou Homo neanderthalensis. Este daqui, diferente dos demais, ele não possui a mesma linhagem. Por exemplo, o Australopithecus, o Homo habilis, o Homo erectus e o Cro-Magnon é uma linha sucessória. A gente pode traçar uma certa evolução. E nenhum desses que a gente citou atrás tem registros que viveu no mesmo período. Já o Homo neanderthalensis, ele viveu junto com o Homo sapiens sapiens, porém não tem a mesma origem. Seus registros mais antigos se encontram por cerca de 230 mil anos atrás entre a Ásia e a Europa, ou seja, ele não é originário da África, não tem nenhum laço que ligue o homem de Neandertal a este continente de origem dos demais, como o Australopithecus. Também tem indícios que mostram que eles estavam iniciando um desenvolvimento cultural e social rebuscado, mais elevado do que os demais. Aqui esse homem, inclusive, vai ser pano de fundo para o jogo Far Cry Primal, porque o vilão final que você tem que enfrentar lembra muito o Homo de Neandertal, tanto que ele é mais forte, mais robusto, ele é diferente dos demais. E por último, nós temos nós,
o Homo sapiens sapiens, o homem que sabe, porque ele vai ter todas essas características que os demais desenvolveram, lá do Australopithecus até o Homem de Cro-Magnon. No entanto, a sua questão mental, a forma com a tecnologia que ele vai fazer, as ferramentas, tudo, vão evoluir de forma significativa. Aqui, inclusive, ele já tem cabeção muito grande, é o ser maior, tem a cachola grande, porque a massa, isso daí indicando que o uso da massa cefálica e o desenvolvimento e tudo mais. Porém, os detalhes desse ser nós veremos em vídeos dedicados, porque eu vou comparar os períodos paleolítico, neolítico e tudo mais. E aí a gente vai compreender melhor como é que se acaba, inclusive, a pré-história. Então fica assim. E aí, conseguiu relacionar e entender os principais aspectos dos hominídeos evoluindo do Australopithecus até o Homo sapiens sapiens? Se você gostou da forma como eu articulei esse conteúdo, deixa aquele joinha maroto que é muito importante para nós. E aqui, para encerrar, eu queria fazer a sessão agradecimentos, que como sempre vai a ela, a Lilian, a diva, que me ajuda a estruturar o canal como um todo. Sem ela isso aqui não seria nada. Muito obrigado, amor. E lógico, não poderia de deixar de agradecer a você que assistiu até aqui. Muito obrigado e até a próxima! Passou uma matinha, agora vem outra. Esse povo não devia estar em quarentena não, mas está aí na rua perturbando os outros.